Eu estou num papo aqui no intervalo que vocês nem têm ideia, o que sai daqui de ideias, de coisas sobre a gente, sobre a vida, sobre o ser humano, sobre alma, que eu já perguntei para eles agora há pouco, né, para o padre, para o pastor, se eles acreditam em espírito, em demônio, daqui a pouco eles vão falar. Mas quando a gente estava conversando aqui no intervalo, eu bati os olhos ali nas obras de arte do artista plástico Francisco Ricardo, que, aliás, ele cedeu algumas obras para o nosso cenário, que são lindas. São 2 obras e, aliás, está passando aí embaixo o telefone dele e o e-mail. Então, ele tem muitas outras obras. Depois, se você que está assistindo a gente gostou do quadro, depois entre em contato com ele, telefone, ele te manda aí alguns quadros para você dar uma olhada, não é? Que vale a pena. Porque obra de arte, Deus está na beleza, né, Com pastor, certeza. né, padre? Com certeza. Deus está na beleza, bonito isso. E Deus também está na alegria. Então, durante muitos anos, a igreja era aquela coisa sinônimo de tristeza. E hoje eu vejo as igrejas como sinônimo de alegria. Eu já assisti a sua missa, eu já assisti o seu culto, porque eu sou muito curioso, né? E eu vou lá assistir, gosto de aprender, gosto de ouvir vocês. E o pastor já assistiu uma palestra minha no Perseverança, no Centro Espírita Perseverança. Isso mesmo. E o senhor está já convidadíssimo para ir lá assistir no Perseverança. Aliás, dia 13 de novembro, um domingo de manhã, eu vou fazer uma palestra lá no Perseverança, que vai ser o lançamento do meu livro novo. Eu quero vocês dois lá, meus convidados especiais, uma honra. um domingo de manhã, né? Mas eu, antes do intervalo, a gente estava pensando o seguinte, porque quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de espírito. Então, tudo era o diabo. Então, o diabo ia sair de dentro da televisão, ia pegar a gente não podia ter TV. Então, depois de um tempo, o evangélico colocava a televisão escondida dentro do guarda-roupa. Vocês conhecem essas histórias, né? Não tinha televisão em casa, aquele medo, porque a televisão era do demônio. Aí, depois, você não podia pecar, você não podia um monte de coisa. Tudo era medo, era um medo. E hoje eu entendo que o próprio medo é o demônio. É assim a minha maneira de ver, né? Mas a gente é barrado muitas vezes com medo do diabo, né? Como que o senhor vê isso, hein, pastor? O que é esse demônio aí? Como que a sua igreja trabalha essa questão com as pessoas? Bom, o diabo existe. Tudo é o diabo, não? Ou não? Ele existe? Não, nem tudo, mas ele existe. Tá. Né? E quando sou confrontado com essa pergunta, eu lembro do texto em Jó, que fala acerca disso. E também tem um texto nos Evangelhos, que é no capítulo 4 de Mateus, que também fala isso, que Jesus estava no deserto e o diabo apareceu a ele. Mas também não acredito que tudo seja o diabo. Então a gente visualiza assim o diabo como uma figura, é isso? Então, é difícil nós definirmos, né? Tá. Porque em algumas pessoas, como você mesmo citou, a situação do medo. Uhum. Então, na verdade, esse medo, que é um sentimento, não é que é o diabo, mas é o medo que ela sente. Pode existir uma influência dele? Sim, com certeza. E entre tantos outros sentimentos, como a ira, como a revolta, como a vingança. Tá. Né? E o senhor, reverendo? Como o senhor vê o diabo? O diabo existe, a fé cristã nos ensina desta maneira, a Igreja Ortodoxa, desde os seus primórdios, né, nos primeiros séculos da era cristã, acredita sim, ele existe, é um ser incorpóreo. Quando se fala de figuras, cada um ele vai criar segundo o seu sentimento. Aquela figura que a gente vê nos livros desde criancinha, do chifrinho, do rabo, é isso mesmo? Na verdade, como eu já disse, é um ser incorpóreo, como todos os anjos, são seres incorpóreos, tá? Os demônios, e que cada um ele vai ter aquela figura, o seu sentimento vai gerar internamente uma figura do demônio. Alguns vão imaginar o demônio com uma capa preta, um capote, outros vão imaginar o demônio saindo labareda dos lábios, enfim, cada um segundo o seu sentimento ou a lacuna que está na sua alma. Eu crio a figura do demônio mediante aquilo que eu estou vivendo. Ele existe? É um ser? Sim, ele existe. Mas a figura eu que crio. Tá. Então, e macumba, essa coisa de macumba que o povo tem medo? Vai muita gente lá na sua igreja, pastor, fala assim, pastor, fizeram macumba para mim, acabou com a minha vida. Vai. Deve ouvir muito isso, né? Muitas histórias assim, muitas. E existe mesmo macumba, assim? Para acabar com a vida do povo? Existe. Existe sim. E como que a sua igreja trabalha isso? Bom, nós acreditamos no poder maior de Deus, mas que existem pessoas que têm o desejo de fazer o mal, isso existe. Tá. Isso é fato. Mas nós acreditamos que o poder maior, ele pertence a Deus. E o senhor, padre? Vulgarmente, esse termo macumba começou a ser utilizado aqui no Brasil
Na verdade, macumba é um instrumento. Então, o macumbeiro é o tocador de macumba, né? O tocador do instrumento. Mas aquilo que a Bíblia traz como bruxaria, o feiticismo, é uma arte mágica, que real, existente, e que exerce um poder diante daquele que não tem a crença num Deus poderoso. Porque eu creio assim, quando em Mateus está escrito do Espírito que sai e retorna e anda em lugares áridos, e quando ele volta e encontra a casa vazia, ele traz 7 piores. Ou seja, se eu estou cheio da luz, tem como as trevas habitar em mim? Não tem como. Se a minha casa está iluminada, acaso algum cômodo vai ter trevas? Não tem como. Então, o mal, ele vai me atingir diante da minha situação. Santo Agostinho, um grande doutor da igreja latina, ele traz que o demônio é um cão amarrado, ou o mal é um cão amarrado. Ele vai me morder ou me pegar, né, se eu permitir ou se eu chegar perto dele. E outra coisa também. Hoje nós temos algumas doutrinas que pregam, Deus vai pesar a mão, Deus vai te castigar, Deus vai te perseguir, Deus vai mostrar que Ele é Deus. Ora, isso nós chamamos em nossa igreja como feitiçaria carismática. Usar o nome de Deus para amaldiçoar. Então, muitas vezes, quando nós falamos de macumba, um despacho na encruzilhada, um trabalho na encruzilhada, aquela galinha poderia ser, vamos dizer assim, no lugar daquela galinha poderia ser um caldo quinó. Tá. Porque o que vai fazer efeito é a intenção, é o pensamento. Ali são oferendas, como no catolicismo há velas, como algumas igrejas de tradição protestante, a água ungida ou óleo ungido. Ali são instrumentos de fé. Agora, o que pode fazer efeito ou não é o poder mental e espiritual que a pessoa vai exercer. O sentimento. Né? A pessoa que exerce ou a pessoa que recebe? A pessoa que exerce e a pessoa que recebe, se ela quiser receber. Então a pessoa faz uma macumba para mim, mentalizando a minha imagem e tudo, e se eu quiser receber, ela chega até mim. Na verdade, não é nem se eu quiser, porque eu acredito que ninguém quer o mal sobre a vida. Mas se eu permitir, se eu não busco, se eu não tenho uma espiritualidade, aí eu não falo novamente de religião. Sim, se eu falo de espiritualidade, se eu fiz uma experiência profunda com um poder superior, que eu posso chamar de Yahvé, de Javé, Jeová, Alá, né, e tantos outros nomes, né, porque nós enxergamos que o poder superior, nós já estamos dizendo, ele é um poder superior, superior à inveja, superior ao ódio, superior às ameaças que as pessoas podem me fazer. Eu vou acabar com o seu nome, vou acabar com a sua vida no feitiço. Mas quem está a gente vê no post escrito assim, seu marido de volta, seu amor de volta, em tantos dias, né? 7 dias, vem que eu faço uma amarração, uma coisa, as pessoas vão lá. Eu como espírita, eu não acredito em macumba, assim, eu sei que existe aquele trabalho, aquele trabalho é destinado, e aquela energia, ela pode chegar, assim, como nós chamamos no espiritismo de espírito obsessor. Então, como existem os espíritos bons, os espíritos evoluídos, tem os espíritos inferiores. Esses trabalhos, nós temos essa visão, né? Esse trabalho de macumba, feitiçaria, muitas vezes, ele lida com espíritos inferiores. Por isso que muitas vezes ele precisa do sangue, precisa do animal, precisa do alimento. E aquele espírito precisa daquilo, em troca daquilo tudo e de tantas outras coisas, ele pode, às vezes, até a palavra encosto era só dos espíritos. Agora eu vejo, às vezes, alguma igreja evangélica, você está com encosto, vamos passar você no Vale do Sal, não tem isso também? Algumas coisas assim. Então, hoje a palavra encosto está um pouco mais próxima dessas outras religiões, né? Sim. Agora, aquela energia destinada ali, ela pode chegar, sim, se a pessoa estiver, então, não vou falar a palavra aberta, né? Mas a receptiva àquela energia. Por isso que quando vocês falam de uma força superior, é aquela força que nós temos, né? Deus está em nós. Então, eu vejo Deus assim, como uma energia dentro da gente, não vejo Deus isolado num determinado lugar, num trono. Eu gosto muito da palavra entusiasta, que do grego entusiasta significa Deus em você. Então, aquele que é entusiasta, que é alegre, que é otimista, então ele tem Deus dentro dele. E eu via Jesus como um entusiasta, e vejo Jesus como um entusiasta, né? Um homem que, com tantas dificuldades, ele foi lá e fez, e conseguiu. E eu estou adorando bater esse papo com vocês aqui, porque a gente aprende muita coisa o tempo todo. São maneiras de ver. Eu sei que às vezes dentro do próprio, porque existe preconceito também, assim como tem preconceito com espírita.
Preconceito com católico, preconceito com evangélico, às vezes, a próprio termo, né? Quando eu falei o termo macumba para mexer um pouco, é o preconceito. Quando a gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, William, qual a sua religião? Aí eu falo assim, eu sou espírita. E as pessoas falam, nossa, você é macumbeiro, fica com medo, já acha que você vai bater tambor, que você vai fazer trabalho para elas. Então, tem preconceito também contra o espírita, né? O candomblé, umbanda, o espiritismo kardecista, as várias manifestações. Mas se a gente pegar como na história, como o padre falou, lá os africanos, né? Faziam os trabalhos deles e no Brasil nós temos justamente esse sincretismo religioso. Então, essa é a minha visão de um espírita, e eu estou gostando de ver a visão do pastor e a visão do padre. Agora, eu perguntei do demônio, do diabo, essas coisas, cada nome, né, de Satanás, tem vários nomes. É uma coisa só com vários nomes ou são várias entidades isso? Demônio costuma ser tratado como os anjos que aceitaram a rebelião de Lúcifer. Então, são de os Satanás. demônios. Sim, os demônios seriam os anjos decaídos, né, os anjos caídos, Tá. os demônios. Então, é um só ou são vários? São vários. Uma terça parte das estrelas do É céu, isso? conforme nos relata o Apocalipse. Sim, são Pastor, vários. demônios são São vários, vários. tá? São Na sua vários. visão também é assim? Também. Não tem sexo, né? São anjos decaídos. E falar do diabo atrai o diabo, não? Eu, particularmente, não acredito que falar atrai. Né? Tá. Eu acredito que nós temos tanta coisa boa para falar. E é por isso que no próximo bloco nós Tanta vamos coisa voltar boa. falando de coisas boas. E a gente precisa falar um pouco também dessas coisas para tirar essa coisa preconceituosa, essa coisa enraizada do medo, né? E eu volto já.